Canal e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Pernambuco, hoje a gente recebe o pastor Wellington, que já está aqui entre nós, junto ao Mário Flávio, né, que chega no Momento Política, para a gente bater um papo principalmente sobre plano de governo. Vamos dar logo o bom dia, sem o relógio ainda marcando. Bom dia, desde já, nosso muito obrigada por o senhor estar aqui e ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Renato. Bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles que nos assistem pela internet. Uma satisfação, um prazer enorme poder estar aqui com vocês nesse momento, discutindo Pernambuco. Lembrando, muito tá, bem. que Bom nossas... dia, pastor. Bom dia, Mário Flávio. Bom dia a todos, né? Lembrando que todas as nossas perguntas são baseadas no plano de governo, tá certo? E vocês podem participar, 998780997, relógio na tela, 40 minutos a partir de agora. Quer começar, Mário Flávio? Que eu não dei nem bom dia direito a você, né? Bom dia, Renata. Bom dia ao pastor Wellington Carneiro. Bom dia aos nossos ouvintes que estão acompanhando o Manhã Cidade. Muito bem, posso começar? Pode. Vamos lá. Pastor, a gente aqui olhando seu plano de governo, né, que as nossas entrevistas são baseadas nele, começando com as cargas tributárias, né? O senhor critica as taxas tributárias cobradas pelo atual governo de Pernambuco. O senhor tem algum modelo, né, que pudesse detalhar como seriam, por exemplo, reformas, entre elas a tributária, para amenizar a situação de quem paga imposto aqui no estado? Deixa eu deixar primeiro bem claro uma coisa. Nosso plano de governo, na verdade, esse aí ainda que foi passado para vocês, ainda é um rascunho, né? Nós estamos finalizando, protocolando isso hoje, né? E aí o modelo definitivo está saindo hoje, tá? É possível que tenha algumas alterações. Esboço, né? Exato. E aí a gente vai pontuando. modulando essa questão. Bem, a questão de reforma tributária no Brasil é um problema sério, né? Há muitos anos vem se arrastando, ninguém faz. Nos estados não é diferente. Pernambuco é conhecido como o estado hoje que mais arrocha o contribuinte, é conhecido como o estado onde os impostos estaduais são mais elevados. E eu penso que a gente precisa trabalhar em cima dos setores, chamar os setores para conversa, ver aquilo de fato que é viável, tanto para que os negócios possam crescer em Pernambuco, né, para que se tornem viáveis, para que rode a economia, para que gere emprego, né, para que de fato a economia estadual se movimente. E para isso a gente tem que chegar em números que possa ser pago sem arrochar demais o contribuinte e de maneira com que os empresários, de maneira com que o empreendedor sinta gosto em investir em Pernambuco. Nós temos visto a cada ano que se passa as empresas indo embora de Pernambuco, né? Todo ano há um recorde de empresas fechando em Pernambuco e dessa maneira a gente não fomenta a economia. Né? Não há crescimento dessa forma. Então a gente tem que olhar para cada setor diferenciado e ter de alguma forma uma carga tributária que seja exequível, que o contribuinte pague, né? Mas que ao mesmo tempo ele sinta a motivação e a vontade de investir cada vez em nosso estado para que nós possamos ter uma economia girando e gerando emprego, que é o principal. Muito bem, né? Nesse esboço do seu plano de governo, o senhor fala que dar oportunidade a todos de forma igual, isso não resolve, pois nem todos querem usar essas oportunidades ofertadas e, por isso, a oportunidade é merecimento daquele que busca fazer aquilo que trará resultados, que se empenha em abraçar as rédeas da vida e lutar pelo que deseja. O senhor, enquanto pastor, né, isso não seria um pouco forte, pastor Wellington? Porque a gente sabe, a gente acompanha que tem muita gente que realmente não consegue essa oportunidade, que acorda todos os dias cedo, bota seu currículo, vai atrás de emprego. A gente sabe que nem todo mundo nasce com as mesmas oportunidades. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho essa sua posição. Eu acredito que esse é um papel do Estado. O Estado precisa, de fato, separar essas situações. Eu entendo que o brasileiro, de modo geral, ele é empreendedor. O brasileiro, de modo geral, ele tem no âmago dele o desejo de desbravar, de fazer acontecer. O pernambucano ainda mais, né? Às vezes a gente brinca com isso, aí assim, o pernambucano tem sangue nos olhos. O pernambucano é aquele desbravador, é aquele aguerrido, é aquele que arregaça as mangas e vai atrás do seu pão. Evidentemente que há situações e situações. A gente não tem como generalizar. Esse discurso meu aí, eu penso que é importante para provocar a situação. Eu gosto de provocar e de ver a reação das pessoas, né? Não existe um modelo
pragmático. Não existe aquele modelo que vai cobrir todos e todo mundo. Cada pernambucano, cada brasileiro, cada cidadão tem o seu perfil. Tem aquele que, se falta o emprego, ele vai empreender de alguma maneira, ele vai para a rua, ele vai vender água a mineral no semáforo, ele vai fazer um cachorro quente, ele vai fazer um salgado e vai vender na rua, né? Vai escolher um ponto. Enfim, isso faz parte da essência do brasileiro e do pernambucano como ninguém. Né? Eu acredito que não tem gente, não tem povo mais aguerrido do que o pernambucano. E o pernambucano, por si só, ele é empreendedor, ele é aquele que vai atrás. Eu sou a favor, Renata, da gente ensinar a pescar. Sabe? Eu acho que é importante, dependendo da situação, dependendo do momento, não é esse momento que a gente está agora, um momento de pós-pandemia, quase saindo aí num momento difícil, um momento que o mundo inteiro vem sofrendo com isso. Digo, isso não é uma particularidade do Brasil, isso não é uma particularidade de Pernambuco, é evidentemente que aqui em Pernambuco a coisa se agravou muito mais. A gente tem que entender que isso, houve um alerta, inclusive, da parte do governo federal para dizer assim, olha, a gente precisa entender a gravidade da pandemia, mas precisa também entender que a gente não pode esquecer a economia. Né? Era previsto que os reflexos viessem. O senhor acha que aquela história do fique em casa, a economia, a gente vê depois, prejudicou a população? Não tenha dúvida, de modo geral a gente vê isso. Veja, e eu mas não o que era que a gente fazia então? Porque então, a gente estava numa situação que muita gente não sabia o que fazer. Por exemplo, a gente abriu a Rádio Cidade aqui, a Rádio Cidade, ela começou a funcionar dia 16 de abril. 16 de março de 2020. 16 de março. Dia 18 veio o lockdown ou algo parecido. E até a gente não sabia como era que ia trabalhar, porque tinha umas pessoas que vinham de fora e tal. E ficou muita gente com dúvida. Né? Depois foi chegando vacina, foram chegando os métodos de tratamento e tal, e o pessoal começou a meio que se acomodar. Mas muita gente morreu. Ninguém sabia, né, Mário? Eu entendo quem que pegava e não tinha nada, todo quem pegava mundo foi pego de surpresa. Ninguém, não havia, até hoje, não existe uma resposta pronta. Mesmo depois de 2 anos, ainda existem muitas dúvidas que permeiam tudo isso. Então, assim, eu seria irresponsável se eu tratasse mostrando uma fórmula pronta. Agora, eu entendo que faltou aí o quê? Unidade entre os governos. A gente viu uma guerra política, foi politizada a pandemia e a população sofreu, muita gente vitimada. Tá certo? Eu acho que aquele momento era um momento de união entre governos municipais, estaduais, o governo federal e os demais poderes. Mas a gente viu uma verdadeira batalha sendo travada, política, eu diria até não política, porque política em si é a arte de governar. Eu diria foi travada uma batalha politiqueira, né? E travando-se ali uma questão, trazendo à tona uma questão de ideologia política partidária, ver quem é a favor, quem é contra. Ninguém é a favor da perda de vidas da maneira que foi. Eu acho que poucas famílias no Brasil não teve alguém próximo, alguém dentro da família ou um amigo que teve a vida ceifada. Né? Agora, eu acredito que aquele momento era um momento de união. Era um momento de esquecer as bandeiras políticas partidárias, tá certo? E discutir de fato a saúde e se empenhar para buscar uma solução. Infelizmente, isso não houve no âmbito geral. Né? A gente vê que o governo federal, no primeiro momento, fez o dever de casa, inclusive até mais, porque houve uma certa imposição do judiciário nesse sentido, mas no sentido da liberação de recursos. Estados e municípios podem reclamar de tudo, mas não podem reclamar que faltou recurso. Certo? Então aqui a gente, é porque essa coisa foi desenhado um mote e assim o fique em casa. Então o fique em casa é mote do governo federal, é mote de Bolsonaro. E o vamos ter cuidado com a economia. E, ou seja, aí vem essa dialética e no se final fosse das o contrário, contas, a população por exemplo, sofre de novo. Se fosse o contrário, se Bolsonaro tivesse dito, fica todo mundo em casa, o senhor acha que a oposição ia dizer, vai todo mundo para a rua? Porque hoje, infelizmente, nós vivemos uma política sistemática de oposição. Não há uma oposição simplesmente para apresentar solução para os problemas. A gente não vê isso. A gente vê simplesmente mostrando as dificuldades, mas ao mesmo tempo pressionando para que aquilo piore. É a teoria do caos. Quanto pior, melhor. Eu acho que você tem que ser oposição quando precisa ser, tá certo? E você tem que ser oposição mostrando solução. Mostrar o problema é muito fácil, todo mundo sabe fazer. Agora, na hora que eu digo assim, existe o problema, mas aqui um dos viés que pode ser tomado como solução é esse, a gente senta para discutir e o beneficiado maior vai ser a própria população. No caso nosso, o caso de Pernambuco. A gente tem um caso emblemático aqui e todos sabem, todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo sabem. O presidente Bolsonaro cansou de convidar o atual governador para sentar à mesa. E todas as vezes foram rejeitadas. Ora, o que é isso? E aí, no final das contas, o povo pernambucano foi quem pagou essa conta. A conta fica cara.
E aí nós temos uma economia, no caso de Pernambuco, totalmente estagnada. Nós temos uma desaceleração da economia assim, de forma absurda, onde a questão do emprego hoje está negativa. Né? Pernambuco hoje perdeu muito mais do que de fato gerou emprego. Né? E aí, como é que fica? Quem está pagando essa conta? Aí, por outro lado, vem o arroxo. Todos os impostos daquilo que, dos setores, de modo geral, evidentemente ICMS, principalmente, subiu em tudo. Né? Tinha determinados setores onde o ICMS era um percentualzinho lá embaixo. E ele foi multiplicado de forma assustadora. A gente está aqui numa região que é voltada para o empreendedorismo. Como o senhor disse, né? A pessoa passa sufoco, vai vender água, abre um fabrico, vai trabalhar de alguma maneira, principalmente nas 3 cidades, né, que fazem parte aqui do polo de confecções. Caruaru, Toritama e Santa Cruz. E uma das suas propostas é desburocratizar, né, para as empresas. Eu fiz essa pergunta ontem ao candidato Miguel Coelho e faço hoje ao senhor também, porque ele também fala em desburocratizar. Como é que a gente faz isso? Porque, por exemplo, na pandemia foram criadas algumas linhas de créditos, tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal. Agora, para ter acesso ao crédito, primeiro, você tinha que deixar praticamente todos os bens como garantia. Segundo, tá com o nome limpo no SPC, no Serasa, muita gente não tava. E com a pandemia foi que lascou tudo, literalmente falando. Então, como é que desburocratiza isso para que esse pequeno empreendedor ele tenha acesso a crédito, a dinheiro, a recurso? Mário, eu penso que pior do que isso é o paternalismo no meio político. Infelizmente, a gente vive um sistema que é viciado, em que quem tem acesso a esses créditos é aquele que tem um apadrinhamento político. Seja um vereador, seja um deputado ou alguém da base do governo. Então começa daí. Esse critério ele tem que ser estritamente técnico. Vai se ver a condição de pagamento. E ora, como você bem falou, se o camarada está passando dificuldade, se o empreendedor está passando dificuldade, o fato dele estar negativo não quer dizer que ele está negativado naquele momento, que ele é mal pagador. Tem que ser levantado o histórico dele. Ora, Pernambuco foi eleito recentemente por uma revista de abrangência nacional como o pior estado do Brasil para se empreender. O pior estado do Brasil para se empreender. A pergunta é: qual o papel que o Estado tem desenvolvido nesse setor? Qual o papel que o Estado tem desenvolvido nessa situação? E eu lhe respondo: zero, nenhum. Só tem acesso a algum crédito nesse sentido quem tem um padrinho político. Isso precisa se acabar. Isso tem que ser feito um critério sério, técnico, para aquele que de fato necessita do crédito, mas que quer empreender, que quer desenvolver o seu negócio, que quer gerar emprego, que tem vontade até de investir mais, mas não acha espaço. Que esse, de fato, seja aquele alcançado. E qual a ideia para resolver isso? Olha, isso precisa, evidentemente, ser feito um estudo técnico, tem que ser feito regionalizado. A gente está tratando aqui, e pegando o seu gancho, a gente falou aqui de situações que podem se encaixar no perfil aqui, nesse triângulo de Caruaru, Santa Cruz e Toritama. E não seria o mesmo perfil, por exemplo, da Mata Norte, de forma alguma. Tem o perfil lá dos veículos da fábrica da Jeep. Exato. Se você for para o sertão, a questão de Petrolina, veja um caso muito emblemático e bem interessante num caso de Petrolina. O Vale de São Francisco tem um potencial enorme para a produção de frutas. Certo? A gente sabe que a maior parte das frutas que são produzidas ali é para exportação. E tem coisas que eu acho interessante, e as pessoas às vezes me questionam, eu já vou me antecipar, mas pastor, o senhor não estaria se intrometendo na questão de contratos particulares? Eu digo, não. Agora, o Estado tem que intermediar essa situação. O Estado precisa fomentar aquele setor, o Estado tem que motivar a produção naquele local, de maneira que se produza ali não só para a exportação, mas para o consumo interno. Né? De maneira que o consumidor aqui no nosso estado, nos estados vizinhos e por que não dizer em todo o Brasil, possa ter acesso àqueles produtos de qualidade. Existem produtos hoje ali que são plantados em Petrolina, que são enviados para a Europa e que nós não temos consumo dele interno. Por quê? Porque os contratos não permitem. Volto a dizer, a ideia nossa não é mexer nessa relação contratual, mas a ideia nossa é fomentar para que se amplie essa produção, para que o mercado interno possa usufruir desses produtos também. A gente vê espaço para isso. Né? E aí, deixa eu terminar aqui. Então, para cada região, eu vejo um potencial. Existe aquilo que é por exemplo, na questão turística, eu enxergo que Pernambuco tem potencial do litoral ao sertão. Todo o nosso interior tem potencial turístico. Você vai ter pessoas, certamente vocês conhecem gente que conhece países da Europa, que conhece os Estados Unidos, que conhece países aqui na América Latina, que conhece outros estados, mas não conhece o teleférico de Triunfo.
Não conhece Bonito, os passeios... bonito tem um teleférico. Pronto. Não conhece aqui os passeios ecológicos de Bezerros e de Bonito. Não conhece o artesanato de Caruaru. Não conhece o polo de jeans aqui. Não conhece o polo gesseiro do sertão do Araripe. Então a gente tem que usar isso, inclusive os potenciais econômicos, transformar também em potenciais turísticos para que isso faça rodar a economia do Estado. Eu enxergo que falta vontade de fazer. O potencial existe em Pernambuco. Povo aguerrido, povo trabalhador, povo capaz de fazer essa economia girar. A gente estava dando uma lida no seu plano aqui, e o senhor cita, compara o tamanho de Pernambuco com Hong Kong, Japão e Israel, né? E destaca lá a evolução dessas três potências aí. E diz que só pode mudar a realidade de Pernambuco, né, colocando pessoas sérias no poder. A pergunta que eu faço é a seguinte: como o senhor pensa em montar uma equipe, né, se o senhor for eleito, com esse pensamento? Já que muitas vezes, eu acho que o próprio presidente Jair Bolsonaro é um exemplo disso, né, que acabou se aliando com quem ele sempre criticou, né, e hoje compôs já um leque de alianças. Dá para montar uma equipe só de técnico, como o senhor disse, ou no final das contas, quando a pessoa se elege, a realidade chega... Os perfis políticos são necessários. Às vezes chega um pedido, olha, atende aqui, aí você tem que botar uma pessoa de repente que você não concordava para uma equipe de governo. Olha, eu acredito que dá sim. Dá para fazer, dá para montar. Cada um tem o seu estilo de governo. Primeiro aqui eu quero desmistificar algo. Eu tenho dito e tenho rebatido isso. Quem vai administrar Pernambuco nem é Bolsonaro nem é Lula. Quem vai administrar Pernambuco é um dos 10 ou 11 candidatos que estão se apresentando hoje e que a população vai acreditar nas suas propostas, vai ver que tem perfil e que pode gerir o Estado. Então começa daí. Ou seja, eu espero que seja eu, espero que a partir de 1º de janeiro de 2023 nós estejamos à frente do Estado de Pernambuco e estaremos até lá, nesse intervalo entre o resultado das eleições de Pernambuco e a data de posse, já está com a equipe de governo técnica pronta para isso. Eu tenho um exemplo de casa. Tá? Meu pai foi prefeito de uma cidade pequena aqui no interior e às vezes as pessoas, mas você quer fazer a comparação? Eu faço, porque eu não desprezo os pequenos começos. Eu acho que ali serve de exemplo para a gente. Nós pegamos o município ali de Correntes, na época, na década de 90, em situação de calamidade, em situação extremamente difícil, um município que estava com 3 meses de folha de pagamento atrasada, os funcionários não recebiam salário mínimo e no primeiro semestre nós conseguimos colocar a folha de pagamento em dia, nós conseguimos elevar o salário para o salário mínimo, tá certo? E dando dignidade ao servidor. Eu penso que quando a gente olha para isso e quer fazer, faz, porque nós colocamos a equipe técnica, havia a mesma ideia, a mesma linha de raciocínio em que os vereadores era quem indicava os cargos, que fazia dessa forma, fazia daquela forma. E nós tivemos um problema muito sério, porque aconteceu exatamente o que aconteceu com o presidente Bolsonaro. Na época, lá com 9 vereadores, nós elegemos 6 na época, e com poucos meses nós tínhamos 3. 3 dos que nós tínhamos elegido foi para a oposição. O que é que nós fizemos naquela época? Jogamos a opinião pública. Todos os projetos de lei que nós submetíamos à Câmara de Vereadores, nós naquela época anunciávamos em carro de som, anunciávamos em rádio, chamávamos a população para o debate e os vereadores eram obrigados a se posicionar quanto àquilo. Eu acho que dar conhecimento à população do que está acontecendo nunca é demais. E a opinião pública nessa hora vai fazer o seu papel e vai cobrar dos parlamentares que foi eleito por eles. Eu acho que esse é um dos caminhos. Agora, evidentemente, existem situações que a gente só vai saber estando na pele. Agora, a vontade de fazer uma gestão séria, uma gestão responsável, sobretudo com probidade e transparência, isso nos imbui e nos traz para esse momento, para o debate e para esse discurso. Outro item que nos chamou a atenção, né, do esboço do seu plano de governo, é que o senhor diz que numa possível reforma da Previdência, né, e critica o privilégio para alguns servidores públicos. Fala ainda em cortar na própria carne para amenizar o rombo no Estado. O que seria esse cortar na própria carne? Uma reforma administrativa brusca. Nós temos hoje entre secretarias e órgãos com status de secretaria no estado de Pernambuco, 26. E a ideia de fato é resumir isso e cortar aí pelo menos umas 10. Tá? Resumindo essa estrutura. A máquina hoje do estado de Pernambuco é completamente inchada. Há servidor demais, há muita, no sentido principalmente da questão dos cargos comissionados e dos contratados. Os contratados hoje se perde o controle.
Se perde o controle. Veja, e aí eu enxergo, me perdoe a seriedade, até uma forma de burlar. Embora seja a lei que mostra a questão do poder de fogo do Estado quanto à questão da folha de pagamento, embora Pernambuco esteja dentro do percentual permitido por lei, aí beirando seus 50%, mas aí você vem a questão das contratadas. Eu acho que essas contratadas precisam passar por uma auditoria. Tem gente demais aí nessas contratadas e que para mim não justifica. Eu queria saber onde está. São milhares e milhares de pessoas sendo pagos através de contratada e que não se sabe onde estão esses servidores. Não se sabe onde está se prestando nesse serviço. Então, assim, precisa ser olhado para uma gestão eficaz, eficiente, investindo os recursos com seriedade. A gente vê um desperdício muito grande, onde muitas vezes a gente está vendo a saúde sucateada, a educação precisando melhorar, o Estado sem infraestrutura, o Estado vivendo uma verdadeira insegurança. Precisa de investimento em todas essas áreas. Como fazer isso se não fizer com que haja caixa para isso? Então não tem varinha mágica, não tem condão aqui. Só vai se conseguir fazer isso se economizar. Tem que enxugar a máquina, tem que olhar para isso. Quais seriam as prioridades, né, nesse fato de enxugar secretarias? Olha, o que é que não pode faltar no seu governo, caso o senhor seja eleito? Veja, a gente não vai deixar de contemplar nenhuma área. A ideia aqui, de fato, é agrupar, é unir. É aquilo que hoje você tem tratado hoje com secretarias de forma individualizada. Nós estamos finalizando isso hoje. Eu não quero trazer isso aqui porque há situações que a gente está discutindo com áreas técnicas, porque a gente não quer deixar de contemplar cada setor de forma responsável, de forma que continue atendendo para melhor. Né? Ou seja, a gente sabe que hoje já há deficiência. Então, em você agrupar, o serviço vai piorar, o serviço vai melhorar, eu acho que falta muita gestão e falta gente técnica para executar e fazer acontecer. Agora, a gente quer agrupar de maneira que a máquina fique enxuta e que nós tenhamos recursos sobrando para investir. Antes da gente ir para o intervalo, né, o professor Marco Aurélio, que é nosso comentarista político aqui, Mário, se possível, pergunte ao pastor se é possível realizar uma redução de carga tributária do ICMS, principalmente, como ficaria o financiamento de áreas como saúde, educação e infraestruturas com essa perda de receita? Não tem perda de receita. Se você fomenta o giro da educação, o giro da economia, se há mais giro aí, você não pode falar em perda de receita. Vamos imaginar uma coisa aqui que está à tona aí. Houve agora a questão da imposição por lei federal da redução do ICMS do combustível. Evidentemente que nesse primeiro momento o próprio governo federal já disse, a gente assume e a gente repõe. Mas vamos dizer que não aconteça isso. Se a gente tem uma malha viária boa, de boa qualidade, a tendência natural é que haja mais rotatividade nas estradas. Hoje você, para rodar em Pernambuco, você tem dificuldade porque você bota o seu carro para rodar, daqui a pouco está quebrando de palmo em palmo. Se você tem boa estrada, você vai motivar, você vai incentivar o consumo. Então, você de repente, aquilo que você pode cair de arrecadação, entre aspas, na diminuição do percentual de ICMS, você gira mais, você vai haver mais consumo, evidentemente aquilo há uma reposição, sabe? Claro que em se tratando de receita, a gente tem que olhar isso pontualmente em cada setor, em cada área. Tem gente que está sufocado. O setor industrial de Pernambuco não aguenta tanta carga tributária. As indústrias de Pernambuco estão tudo correndo para Alagoas e para Paraíba. Até onde a gente vai ficar com isso? IPVA nós temos o mais alto do país. As locadoras estão correndo para emplacar os seus carros nos estados vizinhos, emplacar os seus carros em Minas Gerais, porque 0,5% ou 1% que ela faz da economia, no final, é muito dinheiro. Então a gente tem que sentar com cada setor, com cada área dessa e dizer assim, o que é que pode se viabilizar de maneira com que vocês tenham gosto em investir em Pernambuco para que a nossa economia gire, tá certo? E que vocês não estejam preocupados nas benesses dos estados vizinhos. Muito bem. Vamos fazer um intervalo? Vamos parar o relógio aí. Tá. Vamos para o intervalo. Participação dos ouvintes. Isso, muitas mensagens chegando aqui, vocês podem participar, 998780997. Manhã Cidade. Daqui a pouco estaremos de volta com o Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano.
Viagem com segurança e conforto é com a Coletivo Turismo. Escolha o destino e a Coletivo leva você, a família e os amigos. Locação de ônibus, micro-ônibus e vans confortáveis, higienizados e seguros. Sempre com motoristas especializados para que sua viagem possa seguir com tranquilidade e segurança. Não corra risco. Viaje sempre com a Coletivo Turismo. Reservas no WhatsApp 98253-5040 ou pelo e-mail turismo@coletivos.com.br. Se deixe levar pela Coletivo Turismo. Você ouvinte da Rádio Cidade tem atendimento especial na Ótica Asa Branca em Caruaru. Preparamos uma promoção incrível para você cuidar bem da sua visão. Compre seus óculos de grau completo e ganhe um óculos de sol. Além disso, facilitamos a sua consulta com os melhores oftalmologistas da cidade. Venha nos visitar na Avenida Agamenon Magalhães 930 ou ligue 819-9105-4771. Ótica Asa Branca. Há 7 anos, cuidando da sua saúde visual. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Voltamos com Manhã Cidade, com Renata Torres e Mário Flávio. Apoio Unicred Caruaru. O que é bom, a gente nunca esquece. Ótica Asa Branca. Há 7 anos cuidando da sua saúde visual com qualidade e responsabilidade. E Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Manhã Cidade. Estamos de volta com Manhã Cidade. A gente recebe hoje, dando continuidade às entrevistas, né, com os candidatos ao governo de Pernambuco, o pastor Wellington do PTB. Vamos ativar o nosso relógio novamente. Vamos lá, porque tem muitas perguntas aqui dos nossos ouvintes, pastor. Vamos para o César, aqui do Distrito Industrial. Bom dia. O que o nosso candidato, olha aí, tem em mente, né, para as enchentes nas cidades de Pernambuco, para as chuvas que todo ano, né, são registradas e é o mesmo sofrimento? Tem como resolver esse problema? Porque já vai se arrastando a vários governadores e parece que não tem solução. A gente lembra sempre, a gente gosta muito de dizer aqui, pastor, né, que as pessoas gostam de utilizar, principalmente os políticos, vítimas da chuva. E não existe vítima de chuva, né? Chuva é água, é bênção, principalmente para o Nordeste, que a gente precisa bastante. São vítimas da falta de planejamento e infraestrutura dos governos. Bom dia, César. Boa a sua pergunta, e eu quero dizer a você que tem solução, sim. E para isso a gente tem, inclusive, um bom parceiro aí, é o governo federal. A gente tem aí já aprovado o marco regulatório do saneamento básico, e isso vai ajudar bastante nessas questões. O Estado tem deixado de fazer o seu dever de casa, não tem investido de fato nessa questão toda. A gente vê aí a questão hídrica. Há um planejamento de Pernambuco da construção de 5 barragens, onde só uma foi construída, uma está aí capengando e outras 3 não saiu do papel, né? Inclusive 3 aqui na região, né? 3 delas aqui na região, aqui em Cupira, em Barra de Guabiraba. Meu Deus, me ajuda aqui. Então, o que é que acontece? A gente vê essa falta de investimento do Estado interferindo diretamente em tudo isso. Claro que não é só o Estado. Essa é uma união, né, no sentido de Estado e municípios. Os municípios precisam fazer o seu papel. Veja que as vítimas aí, a maior parte delas, são oriundas de quê? De barreiras deslizando nas áreas urbanas. A gente tem aqui em Pernambuco os municípios onde foram mais afetados, Recife, Jaboatão dos Guararapes. E como bem colocado, há décadas que não há investimento. No caso da região metropolitana, a gente vê, no caso do Recife especificamente, ali todo o sistema de canal, que há muito tempo não se faz a devida dragagem. Se limpa aquelas margens ali, tira aquele mato, aquela lama superficial, mas você não vê aquelas dragas limpando o fundo. A gente sabe que à medida do tempo vai passando a lama, vai se formando ali e vai diminuindo a capacidade dos canais. E quando vem a maré cheia, juntando com isso ali, vem os alagamentos e vem a situação precária. Então, a gente teve os últimos investimentos nesse sentido, que foram significativos, fazem mais de 20 anos.
foi quando o Roberto Magalhães ainda era prefeito do Recife, né? Jaboatão ali do lado não é diferente. Inclusive a gente tem um dos candidatos aí que foi prefeito de Jaboatão durante 6 anos, e se você for em Jaboatão, o bom é isso, é bom ir em Jaboatão e perguntar aos cidadãos ali, os munícipes, qual foi o investimento que teve. Então não adianta você pensar ali, vamos dizer, só investir na orla, né? A requalificação da orla, onde as partes ali, as periferias, onde tem os problemas de encostas e dos morros, ficam completamente largados, e aí vem essas fatalidades todas, né? De fato, vem muita falta de investimento nesse sentido, e o nosso primeiro papel nessa hora é chamarmos os municípios onde tem essa dificuldade, onde tem sofrido com isso ao longo dos anos, para discutirmos juntos e vermos maneiras viáveis de fazer um planejamento de investimento, inicialmente para os 4 anos de governo. O professor João Antônio está aqui. Muitas pessoas moram em casas de taipa, palha, madeiras, né? As palafitas, as conhecidas palafitas. Qual a sua proposta para o problema habitacional em Pernambuco? Há algum sopro de esperança para esses sofridos? Sim, professor. A gente vê e é triste, a gente teve recentemente ali no Recife, inclusive uma área de palafitas dessa, onde foi um incêndio, né, enorme, e graças a Deus não houve vítimas, mas muita gente ali ficou sem o seu abrigo, ainda que precário, né? Eu vejo pior do que isso. Me dá uma dor no coração quando a gente passa ali na frente do Palácio do Governo, que está ali o Palácio da Justiça do outro lado, e a gente vê barracas e barracas ali naquelas calçadas ali, de famílias inteiras morando ali. Falta de fato investimento. Volto a dizer mais uma vez, essa questão da habitação é mais uma situação em que o governo federal tem recurso e quer assistir. E aí precisa daquela parceria, precisa tirar essas barreiras de política partidária, sentar com os governos e trazer de forma que o investimento de forma que atenda a população. A minha pergunta é a seguinte: se o candidato tem proposta para realizar obras em parceria com as prefeituras. Por exemplo, aqui na PE15 em Olinda tem uma ciclovia que foi construída pelo governador Jarbas Vasconcelos, e de lá para cá não houve nenhum tipo de manutenção e um fica empurrando para o outro, é o Ronaldo Rodrigues. Ronaldo, eu defendo esse diálogo entre todos os poderes. Eu defendo que municípios, estados e a União têm sempre que estar dialogando. Eu vou sempre bater nessa tecla, de maneira que o usuário, de maneira que o cidadão seja beneficiado. Da forma ou no modelo que a gente tem hoje, esse entrave, essa dificuldade por questões de partidárias e não haver esse diálogo, isso sempre a população é quem paga o pato. Veja, a gente sabe dos problemas, a gente sabe que existe, e toda a solução vai passar por um diálogo entre os poderes. Porque muitas vezes nessa hora o Estado pode querer fazer, a União pode ter o recurso. Se o prefeito trava, não acontece. E no final das contas a população sempre é a prejudicada. Eu sou do diálogo. Tenho sido questionado, tenho sido perguntado, já foi dito até, mas pastor, e no caso, situação, o senhor assume o governo, ou a presidência é de outro partido, é de outro viés, o que é que o senhor vai fazer? Eu digo, vou continuar batendo na porta do mesmo jeito, porque o pernambucano não vai deixar de ser assistido, porque você tem alguém de um partido contrário fazendo parte desses poderes. O Isael está aqui. Bom dia a todos. É muita conversa bonita, muitos projetos bons, mas depois das eleições nada é feito. Por que a gente registra esse tipo de mensagem, pastor? Do tipo de Isael, que sempre chega aqui. É o descrédito ainda com os políticos, né? O que é que o senhor teria a dizer ao Isael para convencê-lo a votar no senhor? Isael, eu comungo do seu pensamento e eu sei o que é essa indignação, porque eu só estou aqui hoje, porque eu ando indignado do mesmo jeito que você. Quando eu olho para as pesquisas hoje e vejo que 59%, 60% da população está desmotivada, faltando menos de 60 dias para o pleito, e que 60% praticamente diz ainda que não tem candidato, isso me entristece. Sabe por quê? Porque alguém vai ser eleito. E esse alguém pode ser eleito com a minoria. Isso não é bom. Isso não é sistema democrático funcionando. É importante que você escolha. Eu tenho dito à população e tenho um convidado, se desarme, eu entendo a sua indignação, mas não é a sua indignação ficando em casa que vai resolver o problema. Escute as propostas, veja alguém que lhe passe alguma confiança, ainda que não completa, porque eu sei que é difícil, porque o meio político foi responsável em passar esse descrédito. Né? Ninguém aguenta mais tantas promessas infundadas, tanta coisa, tanto projeto. Na época da eleição, projeto a gente tem demais, você está certo, mas não se executa. Eu sou a favor, inclusive, de leis mais rígidas quanto a isso. Eu acho que aquilo que são os nossos planos de governo, que é registrado no TRE, e que hoje, infelizmente, não tem funcionalidade nenhuma,
porque é só um pré-requisito para que a gente possa disputar uma eleição. Alguns parecem um TCC. Parece brincadeira. Então, o que é que acontece? Eu penso que isso aí tem que ser cobrado. E você tem que ter um percentual mínimo de responsabilidade quanto a isso. Eu penso que 70% seria de bom tamanho. Não cumpriu, vai ficar inelegível. Só para registrar aqui o Vinícius Silva de gente, é sempre importante dizer que o Fique em Casa foi uma recomendação dos órgãos de saúde do mundo inteiro. Não foi conversa de oposição, é a opinião do Vinícius Silva. Ok, mas deixa eu falar isso aí. Mesmo havendo recomendação sobre o assunto quanto à OMS, a OMS ela não tem ingerência sobre os países. Ele bem colocou, é uma recomendação. Cada gestor, cada presidente, cada governador, cada prefeito sabe a realidade da sua cidade e sabe os impactos disso. Então, caberia nessa hora a união entre os poderes para ver o que é o melhor para o Brasil, no nosso caso para Pernambuco e para os nossos municípios, de maneira que isso voltasse em benefício para a população. Tanto na questão da assistência da saúde, quanto na questão para evitar o alastramento da pandemia, mas sem esquecer a economia. O senhor é um crítico, o assunto agora é segurança, né? O senhor é um crítico do Pacto pela Vida. Dando uma lida aí no seu esboço do plano de governo, eu vi lá que tem uma proposta de tolerância zero à violência. O que seria essa tolerância zero, né? O senhor podia destacar, né, valorização da polícia, combate aos criminosos, como seria essa tolerância? Esse modelo de segurança em Pernambuco, e vamos lá, deixa eu só refazer aí, não é o fator de ser crítico ferrenho quanto ao Pacto pela Vida. Agora, eu como brasileiro, como bom pernambucano, eu estou cansado dessa coisa de só vitrine. A gente tem muita fachada, a gente tem muita propaganda e pouca coisa que de fato funcione. A polícia precisa ser valorizada. A gente tem uma dificuldade muito grande hoje, porque se você olhar o efetivo da polícia de 3 décadas atrás, ele era maior do que é hoje. A gente tem um aumento de população significativa, mais de 3 milhões de habitantes cresceu em Pernambuco nas últimas 3 décadas, né? E a gente não tem aumento do efetivo da polícia. E o que tem ainda é desvalorizado pela atual gestão, pelo atual governo, por esse modelo de segurança pública que a gente tem. Eu começo da coisa básica. Eu não acredito que um policial, que um agente de polícia, ele se sinta abrigado e ele se sinta valorizado quando o guarda-chuva que cobre ele tem o nome de Secretaria de Defesa Social. Eu vou logo mudar isso daí, certo? Na minha reforma administrativa, a secretaria vai voltar a ser Secretaria de Segurança Pública e com acréscimo e repressão ao crime. Eu entendo que isso já traz uma certa dignidade ao policial e ele se sente bem no exercício da sua função. Precisamos valorizar a classe, acabar com essa faixa salarial. O cara depende de um favor de um superior para poder ter, uma qualidade melhor, uma qualificação melhor na questão salarial. Isso precisa ser visto com responsabilidade. O policial precisa se sentir valorizado. Há muito o que fazer nesse sentido. O policial vive debaixo de pressão o tempo inteiro. O que é que está se fazendo para ver a questão mental? O que é que está se fazendo para trabalhar o psicológico desse policial no meio dessa pressão? Qual o acompanhamento psicológico e médico que está se dando, que o Estado dá? A falha é muito grande. Há um descaso completo. Então, às vezes, eu entendo a função do policial, a responsabilidade que ele tem, a população cobrando em cima de um efetivo que não dá conta pela quantidade da população, né? E o Estado pressionando de outro lado e cada dia gerando mais indignidade para ele. Precisa ser revisto todo o modelo. A gente tem hoje uma coisa que ajuda muito, que é o uso de tecnologia. Então, vamos cuidar com isso, vamos capacitar, vamos dar condição de trabalho, né? Vamos rever toda essa situação. O sistema de segurança, hoje você tem muito aparato, integrar um sistema de câmara aí no estado todo, trazer academias de polícia que seja de fato, que possa promover esses policiais, que possa dar a eles uma condição melhor de trabalho. Eu acredito que a gente tem recurso para isso. Veja, e nesse caso de segurança pública, vale a pena salientar uma coisa aqui, eu preciso ressaltar isso. Existe um fundo nacional hoje de segurança, que o Estado de Pernambuco não está usando. De quase 100 milhões de reais disponível para Pernambuco, salvo engano, apenas 7 milhões foi utilizado. A gente vive um estado de insegurança e o governo de Pernambuco não utiliza um dinheiro que está disponível para aplicar em segurança. Olha, veja que contradição isso. É um verdadeiro descaso. Muito bem, pastor. Sobre a questão da saúde, né?
Eu vi aqui no seu esboço do plano de governo que o senhor disse que o Estado não precisa realizar a gestão direta de equipamentos públicos de saúde, mas deve sim dar condição de provedor direto de serviço para uma função mais estratégica, monitorar e avaliar para corrigir o custo quando estiverem fora do que for planejado e executado. O senhor é a favor de privatizar alguns serviços do Estado, entre eles o da saúde? Olha, isso é algo que merece ainda muito estudo e muita atenção. Eu tenho que ter muito cuidado na hora que você responde isso, porque isso, a gente, de uma maneira ou de outra, quando a gente diz que é a favor ou é contra, a gente entra logo numa linha de crítica muito grande. Eu preciso analisar isso muito bem, quanto todas as questões técnicas e a ponta, ou seja, o atendimento em si, como o usuário vai receber isso. A princípio, eu sou a favor da terceirização, a princípio, e não da privatização. Mas, no modelo que a gente tem hoje em Pernambuco, a gente já sabe que não funciona. O de OS, o senhor é contra? Não funciona. Veja, não é que eu seja contra. Agora é uma caixa preta. E essa caixa preta precisa ser aberta. Eu sou a favor, inclusive, que a ouvidoria do Estado seja terceirizada por empresas sérias, responsáveis e imparciais. E onde há falha, que seja reprimido e que seja corrigido. O modelo de OS hoje não funciona. Qual a melhoria que alguém pode me apontar desde que as OS tomaram a frente da saúde de Pernambuco? Me traga um benefício. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu tive um momento na minha vida e que eu não tinha um plano de saúde e que eu fui usar o serviço público de saúde. Eu sou albino, eu tenho uma tendência a câncer de pele e em determinada situação eu precisei ir me socorrer no Hospital do Câncer para retirada de 4 lesões de pele. Indo ali, chegando ali, eu fiquei abismado, porque a gente vai no particular, a gente faz uma consulta com o dermatologista vai lá, examina com o aparelhinho dele, encaminha para o cirurgião retira o tecido, manda para a biópsia, confirma o diagnóstico que o dermatologista fez ou não, né? E ali ou terminou ou vai para algum tipo de tratamento. A gente vai no Hospital do Câncer e você passa por meia dúzia de profissional. Eu achei aquilo estranho. São várias vezes você indo e vindo, e aí você imagina o cidadão comum que não tem condição e que tem dificuldade para pagar um transporte público e ele tem que ir e vir várias vezes no mesmo local para poder fazer um procedimento que seria simples. Né? Com pouco tempo faria ali, até no ambulatório, nem sempre tem necessidade de um centro cirúrgico, mas lá não. No Hospital do Câncer passa por meia dúzia de profissional. Quando você chega no penúltimo profissional, ele diz assim, olha, eu quero lhe dizer logo aqui o seguinte, que você tem 4 lesões e a gente não pode extrair as 4 lesões. Você vai entrar lá no cirurgião e você só vai extrair 2 lesões e as outras 2 você vai ter que passar novamente por esse procedimento para fazer. Eu disse, peraí, eu não entendi, eu quero entender melhor. Como é que é isso? Então eu entro com câncer e saio com câncer. Não, entendo o seguinte, isso aqui é um OS, precisa dar lucro. Eu disse, peraí, eu também continuo sem entender. Eu continuo sem entender, porque eu estou vindo no hospital particular, eu estou vindo no sistema público de saúde. Não, mas entenda porque é o seguinte, porque o SUS só paga a gente a retirada da primeira lesão, aí paga o valor 100%. Na segunda lesão paga 50%, da terceira por diante não paga nada. Então se o cirurgião tirar as 4 lesões, a OS só recebe 1,5 e as outras 2,5 é por conta do cirurgião. Eu disse, mas você não respondeu a minha pergunta. Eu entro com câncer e saio com câncer. Me perdoe. Isso não é assistência de saúde, isso não é assistência pública, isso precisa mudar. Eu preciso, como governador, sentar lá no SUS, sentar no Ministério da Saúde, seja com o ministro ou com o responsável, para dizer assim, esse modelo está errado. Muito bem, nós temos 1 minuto aí, eu deixei a última pergunta para o final. É uma pergunta política. O seu partido lançou o Roberto Jefferson candidato a presidente. Mas o senhor estava agora esse fim de semana lá na Marcha para Jesus, né, que o presidente Jair Bolsonaro estava lá. Em quem o senhor vai votar? Bolsonaro ou Roberto Jefferson? Estou muito tranquilo quanto a isso. O presidente Roberto Jefferson, nosso presidente de honra do PTB, foi muito claro quando ele disse: o centro-esquerda tem meia dúzia de candidatos. E na hora de um debate, na hora de um embate, vai partir tudo para cima do presidente. Da direita só tem o presidente Bolsonaro. Então o presidente Roberto Jefferson deixou bem claro que o desejo dele é estar lado a lado ali com o presidente, defendendo as mesmas pautas que são as nossas pautas. Tivemos a convenção agora, semana passada, nacional do PTB, e ele foi bem claro: eu não estou aqui para atrapalhar, seja as alianças nos estados, ou seja o posicionamento de cada candidato. Vocês estão livres para continuar da forma que vocês quiserem. E aqui nós estamos continuando defendendo o governo Bolsonaro, deixando bem claro que esse é o meu voto pessoal e esclarecendo que, como eu já disse aqui anteriormente, quem vai governar Pernambuco não é Bolsonaro e nem Lula. É um dos 11 que está se apresentando hoje. Muito bem.
Cravado. Tô gostando desse pessoal que tá vindo aqui. Muito bem. Obrigada, viu? Eu que Pastor agradeço. Wellington, Eu que agradeço. pela sua participação aqui. Foi ótimo, né, para as pessoas conhecerem, principalmente da região. E até breve, né? Até breve. E amanhã a gente recebe aqui no estúdio a candidata ao governo pelo PSDB, Raquel Lira. Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. Vai e volte tranquilo. Viaje com transporte da Coletivo Turismo. Obrigada a todos que participaram pelo WhatsApp Cidade. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais Manhã Cidade.